Olá, você que segue acompanhando a primeira edição do TV Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do feijão. Vamos acompanhar os avanços dos trabalhos de colheita em campo e as expectativas de preços de mercado, também olhar um pouquinho para as exportações que foram destaque em 2024. Quem vai ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, a analisar esses impactos para o mercado de feijão aqui no Brasil, é o Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Prazer em estar aqui com você e com os produtores. Marcelo, vamos começar então olhando primeiro para o campo, para os trabalhos de colheita que seguem avançando, mas o produtor tem enfrentado dificuldades na hora da qualidade dos grãos colhidos, né? Isso. A questão aqui no sul, por exemplo, com o feijão preto, o feijão carioca também, mas esse tinha uma menor quantidade, foi escoando, praticamente já se vendeu tudo, né, que foi colhido de feijão carioca aqui no sul. Mas o feijão preto, os produtores estão na expectativa de que a exportação possa vir, a exemplo do que aconteceu no ano passado, servir de suporte a níveis de preço acima do que estão sendo praticados. Base campo aí 170, 180, 190. E nós estamos vendo o seguinte: primeiro, que os preços no mercado internacional estão mais baixos que o ano passado. Segundo, que até agora não houve uma manifestação clara dos importadores de intenção de compra de volumes mês de fevereiro e março. Até agora não houve isso, né? E nós temos a sombra de uma grande segunda safra de feijão preto. É uma temeridade se plantar em tudo que está sendo previsto pela Secretaria da Agricultura do Paraná, SEAB, porque haverá uma quantidade muito superior ao que teve o ano passado. Por isso a gente vem alertando desde sempre, né, para os produtores procurarem exportadores de feijão preto, por exemplo, e outros feijões também, e buscarem ter contratos, tá? Porque na exportação é um risco você plantar quando não está enxergando o mercado lá fora. E aí, Marcelo, você destacou nessa perspectiva de aumento de plantio para a segunda safra, o produtor, baseado em que fatores que ele tem apostado mais no feijão, o que pode levar a esse grande aumento da segunda safra? Na verdade, eu acredito que seja o efeito duplo, né, de que nós temos aí a perspectiva de exportação somada às questões aí de alternativas de plantio. Alguns lugares janela de plantio, em outros lugares alternativas, mesmo que o produtor faz as contas e acaba preferindo plantar o feijão. Só que a gente tem que lembrar que depois o produtor acaba naquela situação terrível, né, de comentar que poxa, quando eu plantei, os preços estavam 200 e agora está 150, né? Porque é uma onda que se forma, né? Há uma unanimidade, né? Um efeito manada, todo mundo sai plantando. É um pouco assustadora a quantidade diária prevista para o Paraná. E se você soma a primeira safra desse ano de feijão preto e aquilo que está previsto, nós chegamos a algo próximo a 700 mil toneladas de feijão preto esse ano previstas para serem produzidas. Ora, nós, quando muito, produzimos 500 mil toneladas. Então, sim, nós importamos da Argentina, ok, nós não vamos importar da Argentina esse ano, mas no ano passado, quando nós tivemos uma grande oportunidade no mercado internacional, nós exportamos cerca de 91 mil toneladas através de containers e mais alguma coisa como 10, 12 mil, então passamos de 100 mil toneladas quando você soma também os navios, aí porão de navio. Então, esse cenário acaba superestimulando os produtores, porque outras alternativas eles entendem que não são boas, e eles olham para o feijão, bom, o feijão ainda é bom. E também o seguinte, o Paraná tem plantado mais feijão na segunda safra. O que houve de diferente esse ano é que houve um plantio também na primeira safra e agora soma-se esse plantio da segunda safra. E se a gente olhar para preços, né, Marcelo, até este momento os preços estão pressionados até justamente em função desse avanço da colheita, né?
Sim, e a gente já caminha para o final da colheita, e aí o problema é, o produtor muitas vezes tem um feijão que o comerciante ou a cooperativa avaliam para ele que é um feijão que não é extra, então não é um feijão tipo um, consequentemente ele vai ser vendido no mercado por um preço menor. Agora é hora de aparecer o comprador, o preço está mais ou menos dentro da referência da região, né? Dá uma olhada lá no PNF do IBRAF, lá no Instagram, olha aí no Notícias também, os preços da tua região. Se está mais ou menos dentro, talvez seja o caso de você vender, porque feijão é, com qualidade afetada é sempre um problema para vender. Especialmente quando a gente olha para a exportação que você tinha destacado, né, Marcelo? Esse feijão que vai para fora precisa ficar naquela categoria de qualidade mais elevada, né? Houve alguns casos do ano passado, com o tamanho da demanda que havia no mundo, existiam alguns casos pontuais de alguns países pontualmente que compraram um feijão com danificados, um feijão com mais partidos, um feijão com percentual de brotados, e houve realmente um pouco de feijão que foi exportado assim, mas isso não é a regra, isso é a exceção. A regra é feijão tipo um, parelhos, grãos, né? Uma boa coloração, bem granado feijão, enfim. É, não é o feijão danificado por chuvas que vai acabar sendo exportado. E a exportação não vai ser a salvação para esse padrão de feijão. E aí, olhando para esse cenário de exportação, Marcelo, quando o produtor vai apostar em algum tipo de feijão diferente pensando nessa exportação, é preciso antes ele já ter algumas garantias para aproveitar esse mercado, para garantir que ele consiga vender esse feijão, né? Sim, a garantia que existe é dada, né, pelos exportadores. Os exportadores muitas vezes estão tomando um risco calculado. Eles não têm, às vezes, o produto vendido ainda, não houve demanda ainda, mas eles estão fazendo contas, observando o que acontece em outros países, como está a demanda, e fazem uma aposta. Nem sempre essa aposta dá certo para o exportador. Então, como é que o produtor vai se comportar nesse cenário? O ano passado houve uma grande demanda, né? E houve a experiência de se plantar outro feijão preto, que não é esse que a gente estava falando, que é o mungo preto, né? Que é um feijão vigna. Assim como tem o mungo verde, tem o mungo preto. Começou a ser plantado o ano passado e a gente tem notícias de produtores que estão já planejando e já plantando esse feijão sem ter contrato. Pessoal, cuidado. Por quê? Porque a Índia, ela precisa, antes de vocês plantarem e antes de efetivamente ter a perspectiva de exportação, ela precisa dilatar o prazo máximo de chegada desses feijões nos portos indianos. Até agora, a Índia não aumentou o prazo máximo. O prazo máximo está 30 de março desse ano. Na hora em que a Índia dilatar isso para 30 de março do ano que vem, porque ela vai renovando, né, o período, a janela que ela tem para receber, quando que ela acha ideal receber esses feijões, quando ela fizer isso, aí sim, provavelmente as empresas vêm também com contrato, e aí, se o produtor entender que vale a pena arriscar, se ele tiver informações suficientes para tomar esse tipo de decisão, ok. Se não, pode ser um problema, porque o feijão mungo preto ele tem um mercado mundial só, é a Índia, um pouco para o Paquistão. O Paquistão não abriu ainda para o Brasil, nós estamos trabalhando para abrir o mercado do Paquistão para o mungo preto, mas é uma quantidade bem menor. Como os preços do ano passado estiveram bastante estimulantes, não foi só para o Brasil, foi para o mundo todo. Então, países como Mianmar plantou muito mais. Eles saíram de cerca de, provavelmente, de 700 mil toneladas e vão bater mais de 1 milhão de toneladas desse feijão mungo preto. Então, será que cabe ao nosso? Talvez caiba, mas tem que esperar esse sinal da Índia. Por isso, nós queremos proteger o produtor, queremos que o produtor não tenha dissabores, né, plantando e apostando, tendo esse tipo de informação. Se você tiver contrato para plantar mungo preto, ok, celebre o contrato e vá em frente. Mas, de maneira geral, agora falando de todos os feijões, Guilherme,
todos eles estiveram com valores acima da média histórica durante o ano passado. Então, esse é um ano, entre aspas, de ressaca. É um ano em que provavelmente nós vamos ver os preços de feijão pelo mundo diminuindo. Está coincidindo com o que está acontecendo no Brasil, né? A gente já entrou o ano com o feijão carioca com valor mais baixo do que os meses de janeiro dos últimos 4 anos. Então, é também um efeito que ocorre aqui, assim como ocorre lá. É um cenário de alerta para esse ano, então, para o produtor, né, Marcelo? Esse cenário que a gente estava destacando, aumento de oferta, preços restritos, essa mudança nesse cenário de exportação, o produtor brasileiro precisa ficar bastante atento para esse ano, né? Sim, e a gente precisa lembrar que o feijão comercial que está sendo colhido, o feijão inferior carioca, que também foi colhido em Minas Gerais também tem uma situação desafiadora para colher. Todo esse feijão manchado, com algum percentual de brotado, com grãos mais leves, enfim, todo esse feijão vai acabar sendo consumido. Cada saco de feijão desse que vai para o consumo tira a expectativa de venda de um feijão de melhor qualidade. Então, ao invés, existe um percentual aí do consumo brasileiro que ao invés de estar consumindo um feijão tipo 1, extra, cor 9 ou 10, eles estão consumindo um feijão 7 de cor e talvez aí com 7, 8, 9, 10% de grãos danificados. Ora, há uma parcela da população que busca preço, né? E esses feijões, se você for olhar, estão sendo vendidos a 3, 4, 5 reais o quilo desse feijão. Então, feijão danificado, quando a gente vê uma safra em que você tem de todo lado informação de que danificou o feijão, você tem uma pequena quantidade de feijão extra que vai ser vendido talvez num preço melhor em algum momento, mas você tem todo esse estoque de feijão para consumir. E isso está preocupando o mercado, porque o abastecimento de feijão carioca ele está se dando muito com esses feijões. E os preços estão aí. O máximo que a gente viu esse início de semana de feijão carioca foi 220, 230 reais para os melhores lotes, né? Aí quando você vai olhar feijões danificados, você encontra no Brasil desde 150 reais até 180, 190 reais, dependendo do percentual de defeitos. É um momento ruim, sim, né? Faz parte da vida, né? A gente ter momentos como esse aí do feijão, e fica esse alerta para o produtor, né? Ele pode observar que ano de feijão fraco, de feijão com defeitos, é um ano difícil de trabalhar. E Marcelo, nessa busca por trazer novas demandas, voltar a estimular um pouquinho essas exportações desse setor, tem novidade, você está embarcando para a Índia, buscando justamente, de repente, abrir novos mercados e trazer novas demandas para o feijão brasileiro, né? Exatamente, dia 7 a gente embarca, tenho agendas lá junto com o Adido Agrícola do Brasil, que está lá, do Ministério da Agricultura, o Ângelo, e nós vamos visitar alguns órgãos governamentais, vamos conversar com a Associação de Importadores, vamos conversar com a Associação de Chefes de Cozinha, para que eles degustem o feijão carioca. Vamos procurar ver o quanto será o investimento para a gente divulgar o feijão carioca lá na Índia. Então vamos ter aí sim, vamos ter um jantar que vai ser oferecido na embaixada do Brasil com feijão carioca. A gente manda depois notícias aqui para vocês que acompanham Notícias Agrícolas, Guilherme, de como vai ser isso lá. Mas a gente vai receber uma quantidade de pessoas que podem influenciar essa possibilidade deles virem a importar feijão carioca. É um desafio grande, eu diria que em 35 anos que eu trabalho na área de feijão é o maior desafio que a gente já enfrentou, porque eles são uma cultura de 3.500 anos que nunca comeu feijão carioca. Então, é um desafio, mas ele tem que ser enfrentado, né? Se a gente tem sobras de feijão carioca, tem perspectiva de que com o aumento de área irrigada no Brasil, nos próximos anos, a gente tem condições de ter mais feijão carioca, vamos em busca, vamos investir mais nessa possibilidade. Depois eu trago para vocês as novidades e estamos buscando como viabilizar essa divulgação lá na Índia.
Marcelo, as portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para você, para todo mundo aí do IBRAF. A gente espera assim, essas informações lá da Índia para a gente ir acompanhando esse processo, essa abertura de mercados. Obrigado pela sua participação, Marcelo. Se você quiser deixar mais algum recado, algum destaque final, pode ficar à vontade. Eu acredito que por hora é isso, né? Eu gostaria de estar aqui trazendo boas notícias, mas talvez a gente venha com boas notícias aí no decorrer do ano, né? De outros mercados se abrindo. A gente está trabalhando forte para isso. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, produtores. E viva o feijão do Brasil. Meio-dia, né? 12 horas e 21 para mim aqui. Vamos lá para o pratinho de feijão. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Esse é o Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o cenário do mercado de feijão aqui no Brasil. Marcelo destacando uma colheita avançando bastante e com dificuldades na qualidade dos grãos colhidos. Isso tem impactado, inclusive, na comercialização do produtor, especialmente quando a gente olha para a exportação, que busca geralmente aquele feijão de nota mais elevada, de qualidade mais alta. Isso tem tirado parcela da exportação, inclusive que vive um ano diferente daquele que a gente acompanhou em 2024. O último ano foi bastante pujante para as exportações de feijões, uma demanda bastante elevada em todo o mundo, o Marcelo destacou isso aqui com a gente, mas nesse ano um cenário diferente, com aumento de oferta mundial também aqui no Brasil. Isso tira volumes da exportação e tem pressionado os preços no mercado interno neste momento. Inclusive o Marcelo faz um alerta para o produtor de feijão do Brasil, que tem perspectivas de um grande aumento na produção dessa segunda safra, de repente repensar um pouquinho essa estratégia, porque isso pode trazer mais pressão para os preços ao longo de 2025, que tende a ser um ano bastante de alerta, bastante ligado para o produtor brasileiro, olhando esse cenário de aumento da oferta, dificuldades com qualidade e uma projeção menor para as exportações neste momento. Até diante desse cenário, Marcelo Líderes, equipe do IBRAF, embarcando nos próximos dias para a Índia, buscando de repente abrir esse mercado para o feijão carioca brasileiro. A Índia é um grande consumidor de feijões mundiais, mas não consome o feijão carioca, o feijão brasileiro. A expectativa do IBRAF, juntamente com o Ministério da Agricultura do Brasil, é poder abrir esse mercado, apresentar o feijão carioca para os indianos e, de repente, conseguir essa nova alternativa de comercialização para o Brasil, que pode ajudar bastante na demanda e ajudar também nessas importações e na liquidez do mercado, ajudar essas oportunidades de comercialização. Assim, eu vou chegando ao final dessa primeira edição do TV Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive na tela e logo em sequência, a partir das 2h15 da tarde, Notícias Agrícolas está de volta com os nossos podcasts, nossas entrevistas de mercado. Eu te espero aqui na parte da tarde, voltando a acompanhar o Notícias Agrícolas ao vivo nesta terça-feira, dia 28 de janeiro. Eu sou o Guilherme Dorigatti, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho nossa programação está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.